Culinária Dose Dupla está de volta. Hoje nós vamos receber aqui na Toca do Saci o professor Hugo Prata, engenheiro agrônomo, formado pela Escola Nacional de Agronomia no Rio de Janeiro em 1952. Um homem que já percorreu o Brasil e já plantou muita coisa boa aqui em Uberaba e no todo o interior do Brasil, né, professor? Seja bem-vindo à Toca do Saci. Está aqui o seu fogão de lenha que você sempre quis fotografar. Seja bem-vindo. Muito obrigado e parabéns ao seu fogão de lenha, que é um fogão de lenha autêntico. Gostei muito e parabéns. E espero que os produtos que vão sair dessa beleza desse fogão estejam à altura dele. Bom, o pão de queijo já está aí, né? O senhor já provou o pão de queijo, que é a nossa Conceição aqui, a nossa sous-chefe que faz. Está muito bem crocante, está um grande pão de queijo à altura da cozinha. Tá ótimo, então. Hoje eu vou preparar um prato que é o coq au vin, feito na França, mas eu vou fazer uma releitura dele e vamos adaptar aos nossos produtos aqui da nossa terra e tentar conquistar o seu paladar. Além de engenheiro agrônomo, você já me falou que percorreu bem o Brasil com a sua profissão, você também é escritor, professor universitário. Vamos falar primeiro do professor universitário aqui em Uberaba, Hugo Prata? Eu vim aqui em Uberaba a convite do Dr. João Gilberto da Cunha para criar o curso de agronomia na FASU. E fiquei na FASU, instalei o curso, construímos aquele campus, então uma beleza. Mas o Mário Palmeri, que era um amigo de família de muitos anos, pressionou, me levou para a Uniub. E na Uniub eu fiquei 15 anos, primeiro como diretor do curso de engenharia agrícola, e depois com a morte dele eu assumi a parte de vestibulares. Me dei muito bem com o Marcelo também, um grande amigo, e foi um período muito bom na minha vida, período de contato com jovens, porque o problema do idoso, que é o meu caso, por exemplo, nós não podemos nos limitarmos a ficar só no meio de idosos, senão nós envelhecemos. Então nós conversando, estando no meio de jovens, nós remoçamos. Isso eu acho muito importante na nossa vida. Mas vamos falar do Hugo Prata, escritor. Primeiro livro que saiu do prédio. Eu escrevia livros técnicos, tem bastante livros escritos. Mas o primeiro livro que saiu foi uma reunião de umas crônicas minhas, publicadas no Jornal da Manhã, e esse livro chamava O Bem e o Mar. O Bem era um antigo prefeito de Uberaba, João Eusébio de Oliveira, que tinha a apelidade de Bem Prata, e eu contava umas histórias dele visitando o Rio de Janeiro. Uma história muito saborosa, um sujeito que nunca saiu de Uberaba e vai ao Rio de Janeiro, ficou deslumbrado, com coristas, com mar, aquele negócio todo. Só lamentou, quando ele viu o mar, ele ficou extasiado, só falou, pena não ter uma cachoeira aqui, que ia ficar muito mais bonito esse marzão. E era um jeito desse estilo. Depois eu continuei colaborando na Folha de São Paulo, escrevi para a Folha de São Paulo uns tempos, para a Revista dos Criadores, muito tempo, para o Jornal da Manhã, e reuni outro grupo de crônicas num livro chamado A Senhora Dona Galinha e Seus Amores. Tem uma história aqui que você me presenteou com o livro, Ruim para Chuchu, né? Você podia falar um pouquinho dessa história? O chuchu é uma planta sem personalidade. Ela se adapta ao local dela está. Uma hora ela é trepadeira, outra hora ela é rasteira, enrosca em árvore. Ela não tem uma personalidade como tem as outras plantas. E no mundo existem 900 mil espécies de insetos. Não tem nenhum inseto que ataca o chuchu, que é praga do chuchu. Porque é pura água, então o inseto não se interessa pelo chuchu. E o chuchu, ele se adapta a todas as situações. Misturado com goiaba, ele se transforma em goiabada. Porque essa goiabada que nós comemos aí tem muito de abóbora e muito de chuchu. E o chuchu não perturba em nada o sabor da goiabada, ele só dá volume. E eu conto uma série de histórias sobre o chuchu e dou uma receita do chuchu. Se você quiser fazer um chuchu, você pica o chuchu, bem em pedaços pequenos, tempera bem temperado, com esse tempero normal, azeite super virgem, sal e condimentos, diversos condimentos, tempera, deixa ele naquela vinha d'alho um certo tempo, depois cozinha, bem cozido, e põe numa travessa e enfeita com folha de diversos condimentos também, e depois joga aquilo fora e lava a travessa muito bem, porque o chuchu é uma porcaria. Então,
O trabalho todo é de fazer. Eu pensei que ia sair um prato maravilhoso agora. Você jogou o prato fora. Um livro que está no prelo, que já está para ser lançado. Em 1965, com 65 anos de idade, eu resolvi fazer um curso de mestrado. Fui até colega da Alzira, tive esse prazer de ser colega dela. E terminei e fiz uma dissertação de mestrado que era sobre a mineiridade, a formação do mineiro, que o mineiro tem dentro do Brasil, o mineiro é diferente. Ele não é melhor nem pior, ele é diferente. Não sei, taciturno, econômico, calado, gosta mais de ouvir do que de falar. Então eu tive que pegar, desde a descoberta do Brasil, os primeiros índios, os primeiros portugueses se engraçaram com aquelas índias, começaram a formar os mamelucos, depois a ação do colonizador português e estrangeiro sobre aqueles mamelucos, mestiços, depois a entrada do negro também, até que saiu o mineiro daí. E eu procuro justificar todas as ações do mineiro de hoje e com um capítulo especial sobre a cozinha mineira, que a cozinha mineira no Brasil é a única cozinha genuína mesmo, que a cozinha baiana é uma repetição da cozinha africana, o gaúcho imita o argentino, o paulista é uma cozinha universal, não é que a cozinha tipicamente a nossa culinária mineira é a mineira, que nasceu da falta de que na época da colonização portuguesa não era proibido entrar aqui em Minas Gerais farinha de trigo, todos azeite, esses alimentos nobres. Então o que o mineiro fez? O mineiro aprendeu a usar polvilho, ele inventou o polvilho, fazia o polvilho de mandioca, o fubá, e daí a culinária mineira é baseada principalmente nesses dois cereais, né? O milho e uma raiz que é a mandioca. E a hospitalidade mineira nasceu na cozinha, porque o mineiro ele achava que receber bem era dar de comida boa. Então, e isso ele sabe fazer com maestria, né? Nasceu na sala de jantar e na copa. E na cozinha, que era onde ele recebia as visitas. Bom, professor, nós vamos para o intervalo e já voltamos para preparar o prato da sua memória. Nosso mundo é Uberaba, todos os dias. Jornal de Uberaba, o nosso jornal ao pé da letra. Nós já estamos de volta, vamos começar a fazer o prato que é da memória gustativa do professor Hugo Prato. Não é muito da memória gustativa dele não, porque a memória gustativa dele é outra história que nós vamos conversar no terceiro take. Vamos continuar falando do mineiro. Afinal, o senhor é mineiro, eu sou casado com mineiro, embora seja um paulista. Fui criado aqui e tenho muito orgulho. Quando perguntam para mim, de onde você é? Eu falo, sou de Uberaba. Temos orgulho de ser criado aqui. E eu, modéstia à parte, eu sou mineiro. Não, bom, por que modéstia à parte? Vamos falar do mineiro, da mineiridade e da mineirice. São três assuntos diferentes ou são iguais? Mineiro, mineiridade e mineirice. O mineiro é o nascido em Minas Gerais. Ou então aquele que vem para cá e se adapta às nossas condições, porque nós somos muito receptivos. E mineiridade é a maneira do mineiro se portar. E nós temos isso, se você examinar a história de Minas Gerais, nós temos exemplos muito bons de mineiridade. Juscelino Kubitschek, Tancredo, Zé Maria Alckmin,
todo esse pessoal deu um exemplo, sempre até conta muita piada sobre ele, de mineridade. Um dia conta que o Zé Maria Alquimia, por exemplo, estava saindo do Congresso e tinha um eleitor na porta esperando e falou: doutor, foi bom encontrar o senhor aqui, que maravilha. Ele falou: pois é, o que houve? Ele falou: não, minha mulher está para dar luz hoje no hospital e eu estou desprevenido, queria saber se o senhor podia me ajudar. Olha como é que meu filho, 9 meses, a mulher está grávida e você está desprevenido? Imagina eu que estou sabendo agora. Estou mais desprevenido ainda. Mas o senhor conta um caso no livro aqui, de um mineiro que estava lendo jornal, que bateram a porta dele e gritaram esmola. É. E o que o mineiro respondeu? Ele estava lendo o jornal, era de tardezinha, e bateram na porta. Ele falou: quem é? Você trouxe uma esmola. Depois enchia por baixo da porta. Nós falamos do mineiro, da mineridade e a mineirice. Mineirice é esse comportamento do mineiro, dessa malandragem que a gente chama do mineiro, para negociar e esse negócio todo. Aquele pai dando um conselho pro meu filho, nunca sai à rua. E se você sair, não leva a carteira, leva o guarda-chuva. E se você por acaso levar a carteira, não entre em bar. E se você entrar em bar, não peça nada. E se pedir, peça só um cafezinho. E não pague. E se tiver que pagar, pague só o seu. Então, Isso aqui é mineirice? É um exemplo de mineirice, né? Ah, mas você fala em matreirice, cautela e sovinice no livro. Sovinice. São 3. Esse exemplo que eu dei agora é um de sovinice. Outro foi na Academia de Letras de Minas Gerais, estava uma reunião muito agitada e eles recebiam de jeton R$200 naquela época, moeda. E eles fizeram uma greve e queriam que passasse para 500. Então o orador mais inflamado levantou e falou: 200 é muito pouco, ou 500 ou nada. Aí ele falou: não, uma parte. Ou 500, senão 200 mesmo. Nada. E da hora inventa muita história do mineiro, assim, são uma sucessão enorme. Isso eu tenho alguns casos desses, eu conto no meu livro. Que é um melhoramento de uma dissertação minha do curso de mestrado que eu fiz, que eu falei atrás, com 65 anos. Eu fui colega da Dona Zizi. Fui colega da Dona Zizi no curso de mestrado. E agora, depois, eu vim transformar aquilo em livro. E fiz uma adaptação e estou publicando. Acrescentei receitas, cancioneiro mineiro, porque a música do mineiro é muito interessante. O mineiro, quando ele compõe a música, ele não se preocupa com a música, não. O negócio é poder letra e contar uma história. Cabocla Tereza, Menino da Porteira, Saudade de Matão, Mula Preta, todos contam a história. A música é diferente dessa música do baiano, Eu Vou para Maracangalha, essas bobagens. Mas o mineiro conta uma história e não preocupa com a música, não é a letra que interessa, é um caso. E sempre triste. A poesia da letra, né? A Mula Preta morre, a Tereza morre, o Menino da Porteira morre. Toda canção do mineiro termina num dramalhão. Até a nossa catira é um negócio monótono e triste. Catira não é uma dança alegre, que é uma dança que eles herdaram dos índios. Que os índios, quando eu estava no Mato Grosso, fui visitar umas tribos lá, eles iam dançar em homenagem a gente, e era aquele negócio de bater de pé, a noite inteira batendo de pé e falar ô, 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 todos repetiam aquilo. Depois um gritava ei, 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 e achavam graça naquilo. E assim, a catira é muito interessante para quem dança, mas para quem assiste é um negócio até meio fastidioso. E se você falar isso aqui em Uberaba, eles vão protestar, os Borges vão protestar, porque os Borges é que mantém viva essa catira, essa tradição da catira. Tanto que quando você for numa casa de um Borges, a Alzira é Borges, você não pode bater palma, você tem que tocar campainha. Não bate palma não, que ele sapateia lá dentro. Vem tudo sapateando para atender a porta, né? Vem sapateando. É desse jeito mesmo. Mas o senhor falou em catira, que é uma tradição nossa em Uberaba. Qual o primeiro boi que chegou a Uberaba, boi zebu que chegou a Uberaba? O primeiro boi zebu que chegou a Uberaba, que nós temos documentação sobre ele, foi o Lontra, que chegou em Uberaba em 1889. 89? E aqui foi comprado pelo Zé Caetano, e o pai do Zé Caetano, que era o Antônio Borges de Araújo, comprou do Dr. Lontra. Então, em homenagem ao Dr. Lontra, que ganhou esse boi do Dom Pedro II, que o Lontra
era médico de Dom Pedro II, e Dom Pedro II ganhou esse touro da Índia, então deu o médico dele, o Lontra, e o Lontra não tinha o que fazer com aquilo, botou a venda e acabou o boi vindo para Uberaba. Agora a chegada do Lontra em Uberaba foi uma festa, porque ele chegou no dia 15 de novembro, que coincidia com a comemoração da presidência da proclamação da República. Então a Praça Rui Barbosa estava cheia de gente, as autoridades e tal. E o boi desceu na Mogiana, tinha uma banda de música esperando, e percorreu toda a rua Arthur Machado com a banda de música e na frente o tratador puxando o Lontra. E incorporaram naquela massa que estava na praça e virou tudo uma festa do Lontra. E aqueles discursos, o Lontra foi na fazenda. Naquele livro do Mário Palmério, Vila dos Confins, ele descreve muito bem, com muito sabor, a chegada do Lontra em Uberaba. O José Olavo, presidente da BCZ, quando esteve aqui, nós conversamos com ele, e ele, no dia que o programa foi no ar, ele se dispôs, inclusive, a colaborar com o nosso portfólio, colaborar com a divulgação da carne de zebuína aqui no Uberaba e na região, e para o mundo inteiro, afinal. Né? Então é um projeto que a gente pode, inclusive, pedir ajuda a ele, porque nós temos aí que quebrar o recorde do Uruguai no maior churrasco do mundo, que nós estávamos conversando sobre isso. Nós já temos a palavra empenhada do Zé Olavo. Eu sou companheiro e gosto de desafio. O senhor também gosta de desafio? Vamos fazer essa festa, então beleza. E eu acho que nós temos que cultivar, que Uberaba é uma cidade sem história. Uberaba não mantém tradição. Você ia com a maior facilidade do mundo, eles desmancham esses casarões lindos que tinha. E Uberaba tem, você derruba aquele casarão que era na esquina da Manuel Borges com a Major Eustáquio. Que era, eu vi a fotografia hoje lá no museu que você está recuperando. Ele é projeto do Francisco Palmério. Pai do professor Marcelo Palmério. Não, avô do professor Marcelo. É. Aquele prédio dos Castro Cunha na Praça Rui Barbosa também, acima da prefeitura, é projeto do Francisco Palmério. Tá bom. Então eu acho que desmancharam aquele prédio da esquina ali, era para fazer um estacionamento, no fim fizeram loja ali. E são vários prédios históricos de Uberaba, a Casa Caldeira, que desmancharam, Notre Dame de Paris, e dizem que isso é o progresso, mas eu acho que nós temos que manter a história. Um povo que não tem história, não tem passado. Temos um museu novo aqui em Uberaba que já está em formação. É o Museu do Colégio Nacional das Dores, um museu belíssimo. Eu imagino que o colégio foi fundado em que ano aqui, mais ou menos? Na década de... eles já comemoraram o centenário dele? Já, o centenário, tá? Já. Da vinda para o Uberaba. E tem umas fotografias lindas, as irmãs chegando aqui, 6 irmãs montadas em mula. É um espetáculo, o museu é muito bonito. E tem aquelas peças que eles traziam daquelas primeiras irmãs, que as irmãs trouxeram, e relíquias dessas irmãs. É muito bonito o museu. Nós vamos para o terceiro bloco, que eu já vou preparar o seu prato e já voltamos. O nosso mundo é Uberaba, todos os dias. Jornal de Uberaba, o nosso jornal ao pé da letra. Nós já estamos de volta. A coxa e a sobrecoxa ao molho de vinho, que na França se chama coq au vin. Nós estamos adaptando aqui ao palato do professor Hugo Prata. Vamos ver se vamos conquistar o seu coraçãozinho, né, professor? E vamos continuar conversando aqui. Agora, professor, vamos falar um pouquinho do Museu do Zebu? Nós temos uma exposição esse ano sobre a comemoração e inauguração do Parque Fernando Costa, que foi em 1941. Então, uma série de fotografias, de documentos, de jornais da época, para criar aquele ambiente daquela época. Nós fizemos uma reprodução da Praça Rui Barbosa, uma maquete com 3 metros de comprimento por 1,5.
uma cópia fiel, que a gente julga fiel, o mais fiel possível, da praça naquela época. Aqueles Cine São Luís, lindo, até os cartazes que tem na porta do cinema são os filmes exibidos naquela época. E deu um impacto visual muito grande à nossa exposição. O que nós precisamos é isso, é de resgatar a memória desses grandes uberabenses e desses fatos que marcaram época. A Conceição já vai lhe servir, espero ter agradado, pelo menos no visual, né? Você está acompanhado pelo vinho Periquita, que é da sua memória gustativa. Olha, lá de Portugal. Só o visual da Conceição já agradou demais. Macio, muito macio, perfumado, bonito. Divino. Você, telespectador, deve estar com inveja de eu comer esse frango aqui, mas... E é um prato simples de fazer, não é, professor? Não, simples não, porque faz 4 horas que você está fazendo essa coxa aí. Como o senhor tem várias personalidades na família Prata, irmão, sobrinho, tem um caso interessante que você me contou hoje de uma aluna na faculdade, quando o senhor era professor lá na Uniub. Como é que é essa história da beatificação do Hugo Prata? Eu não sei até se a Alzira se lembra disso, mas um dia eu estava na minha sala, e eu era muito amigo do Mário Palmieri, e ele me pedia, me ajuda a olhar a universidade, olha jardineiro, olha tudo, ele me cobrava muito essas coisas. E eu estava na minha sala, vi aquele alvoroço, saí na janela, vi umas meninas lá do curso de jornalismo, todas nervosinhas, agitadas. Falei, o que houve? Não, chama a polícia, chama a polícia. Eu falei, o que é? Não, tem uma menina aí que está batendo no professor. Ele, não chama a polícia não, deixa eu ir lá primeiro, ver o que é. E cheguei lá, de fato, o professor no canto da sala e uma menina estapeando ele, dando chute e tal. A hora que ela me viu, ela falou, Padre Prata, foi Deus que mandou o senhor aqui. Eu falei, pois não, minha filha. Me dá uma bênção, padre. Eu falei, o que houve com você? Ela falou, me dá uma bênção, padre, eu estou muito nervosa. Então eu botei a mão na cabeça dela, dei uma bênção, falei, bênção e tal. Calma, minha filha, tudo bem, estou ao seu lado. Deus está ao seu lado também. Também acalmou completamente. Falei, bem, o que você quer? Qual é o problema? Eu falei, me arranja um táxi, eu quero ir para casa. Eu falei, pois não, manda buscar um carro e leva a gente para casa. Eu encontrei com o Padre Prata, falei, você faz milagre até de longe. Curei um histerismo hoje em seu nome. E um prato que ficou na memória gustativa sua da infância? Minha infância foi muito rica. Uma infância passada na fazenda, aquelas fazendas antigas. Um dos sabores assim, que eu mais me recordo, que um dia a mamãe tinha feito um mamão verde picadinho, igual chuchu assim, aquilo refogado, é muito gostoso e tinha bastante sal. Então se lembrava daquele sal. Ela falou, o que você quer comer, meu filho? Eu preparo você. Eu falei, mamãozinho picado com sal. Não vou agradecer a sua presença aqui ainda, porque eu preciso saber o restaurante que ficou na sua memória em função do vinho que você está tomando, que é um vinho português, o Periquita. Eu estava visitando Portugal e nós andamos muito no interior de Portugal, meu irmão e eu. E nós estávamos em Óbidos e impressionado com a arquitetura daqueles castelos. E toda a casa tinha uma varanda cheia de flores, de coloridas, rosas e gerânios. Nós ficamos encantados aqui. Quando acordamos às 3 horas da tarde, muita fome, aquela hora a fome apertou. E nós estamos num restaurante, os restaurantes todos fechados. E encontramos um jeito na rua, falando, não tem um lugar aí, tem um restaurante aberto. Ele falou, tem a Cristina, costuma ficar aberto. Nós fomos lá, a Cristina já estava botando as cadeiras em cima da mesa e tal. E nós falamos, olha senhora, nós somos do Brasil e ficamos aí distraídos na cidade e perdemos a hora do almoço. A senhora não tem nada para a gente comer. Ela falou, não, tem um restaurante, já fechou. Mas o braseiro está cedo, se vocês quiserem eu faço para vocês uma sardinha na brasa. Puxa vida, sardinha na brasa. Você já comeu sardinha na brasa, sabe como é? Divino. Maravilhoso. Vinho,
um vinho. Foi um banquete que eu tive e o negócio que ela fez em 5 minutos. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na Toca do Saci, por o senhor ter aceito o convite em participar com a gente aqui desse bate-papo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo gastronômico no fundo do coração, um bom domingo. Confira os produtos que nós usamos aqui no mercado municipal. A receita você confere no Jornal de Uberaba. Um beijo, até semana que vem. Gravando. Nós já estamos de volta essa semana. Estamos aqui no... Sabia que não ia dar.